É no nome de Jesus que nós oramos. Se você concorda com essa oração, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Eu queria que o clima ficasse assim. E os meus irmãos que estão na intercessão, o pessoal que está aí trabalhando, me ajudassem em oração. E se vocês verem alguém cochilando no escurinho, vai lá, faz uma oração por ele e abençoa a vida do meu irmão. E você que está aí, não durma, fique ligado naquilo que Deus está fazendo nessa noite aqui. Hoje é uma noite de nosso coração ser tocado pela sua presença. Amém? Então, se sujeite à palavra, sabe, dê ouvidos a ela, deixa o Senhor falar no teu coração, permita. Aqui ninguém quer lubridiar-te, aqui ninguém tem uma especialidade ou astúcia de gerar um impulso que não seja verdadeiro. Nós não estamos querendo que pessoas se acheguem a Deus pela sua alma ou por um arrepio, mas por uma convicção. Nós precisamos entender isso. Este é um lugar onde nós queremos pregar algo que é convicto, que é palpável, que é verdadeiro. Amém? O tema do nosso sermão de hoje fala de a escolha que muda tudo. A escolha que muda tudo. Sabe, você talvez nunca parou para pensar, porém, escolhas na nossa vida têm uma importância enorme. São decisões que nós tomamos que mudam a história. Muitas podem te levar a ser feliz, outras podem te levar à tristeza, outras podem te levar a uma vida financeira estável, outras podem te levar à ruína. Mas escolhas são coisas que a todo momento eu e você estamos fazendo, amém? Glória a Deus, você concorda comigo? Então, você tem que entender, você precisa imaginar a importância das escolhas. Algumas delas definem o nosso dia, as suas escolhas, como você vai acordar, como você vai se vestir e como você vai terminar o seu dia. Outras definem a nossa vida inteira, né? Mas há uma escolha que não só define o dia, a vida, o mês, mas ela define a nossa eternidade. Amém? E falando em escolha, você se lembra por que escolheu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Eu estou fazendo uma pergunta para você e queria que você respondesse. Se você se lembra qual o motivo, qual a razão, o porquê que você escolheu a Cristo. Porque você escolheu entregar a sua vida a Jesus. Você se lembra? É um bom momento para você refletir isso, sabe? Pessoas que um dia escolheram viver com Cristo, pessoas que um dia foram iluminados pela palavra, pelo Evangelho, por essa verdade, e elas escolheram a Cristo, elas escolheram a viver uma vida com o Senhor, mas num certo momento em sua caminhada, no percurso da vida, elas esqueceram como que elas chegaram até aqui. Esqueceram, sabe? O que é salvação? Você sabe o que é a salvação? Porque se nós um dia escolhemos a Cristo, qual foi a razão? E eu quero hoje trazer a simplicidade do Evangelho, aquilo que quero trazer à memória, a lembrança no teu coração, a razão por que você escolheu Jesus. Ou se não escolheu, nessa noite é uma noite propícia para você tomar uma decisão, fazer uma escolha unânime na tua vida e escolher entregar a sua vida para Jesus. O motivo, a razão. Então, o que é salvação, amado? Né? Será que nós esquecemos o que é a salvação? Que estávamos perdidos, que estávamos caídos? Será que nós esquecemos do que nós fomos perdoados? Você esqueceu do que Deus te perdoou? Será que nós esquecemos do preço que foi pago pela nossa salvação? São coisas, são sentimentos, são lembranças que nós precisamos
carregar todos os dias em nossas vidas. Será que nós esquecemos do dia que escolhemos Jesus para ser o Senhor das nossas vidas? Hein? Hoje, através do Espírito Santo, nós vamos lembrar, nós vamos revisar o processo, nós vamos reavivar a nossa fé, nós vamos reafirmar as nossas escolhas. Porque, amado, viver em Cristo sem consciência da salvação é como andar num caminho sem saber o destino. Sabe, se você quer andar com Cristo, mas se você não tem consciência da sua salvação, não faz sentido essa palavra. Não faz sentido todo domingo você estar sentado neste lugar. Se você não entende o destino, se você não entende a consciência do porquê você escolheu a Cristo. Uma vida que parece piedosa, não é uma vida com sentido. Mas se você tem convicção da salvação e do seu destino, amada, tudo o que você vai fazer aqui faz parte da missão do Evangelho que Cristo te chamou para você andar. Então você tem um propósito, você tem uma missão, você tem um caminho, você tem uma direção, você tem um destino. Amém? Para isso, eu quero trazer a lição de casa. Vou pregar o Evangelho desde o começo para nós, simples e puro. Primeiro, um dia você ouviu que existe um caminho. No livro de Atos dos Apóstolos, os discípulos, o primeiro nome da igreja que a gente pode dar, era a igreja que era o caminho. Eram pessoas que estavam em um caminho, que tinham uma direção, que tinham um propósito. Então, em um certo momento da tua vida, você recebeu um convite para a salvação. Eu lembro que eu não cria em Jesus. Eu lembro que a minha vida era dura, eu não tinha essa luz revelada ao meu coração, e eu tinha o meu padrão, a minha forma de pensar e de imaginar as coisas de Deus. Eu tirava conclusões por aquilo que eu ouvia aqui e ali. Mas um dia o Senhor se revelou ao meu coração. E Ele me mostrou essa verdade, esse princípio que está em Romanos capítulo 3, verso 23. E começou assim o processo de salvação na minha vida e na sua vida também. E está escrito assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, todo momento, o início da nossa conversão, o início da tua escolha, a razão por que você escolheu Cristo e entregar a sua vida para Ele, é porque essa verdade tocou o teu coração em um certo momento. Qual verdade? Que não há nenhum justo, todos nós carecemos da glória de Deus. Não há alguém neste lugar, sabe, amado, que por si só, nessa terra, nesse mundo, nesse bairro, na tua família, ou em qualquer lugar que imaginar aqui, que por si só pode ter, sabe, acesso a Deus. Todos pecaram, todos estamos destituídos da presença, sabe, nós carecemos dEle. Não importa, amado, sua crença, não importa a sua vida conjugal, não importa a sua família, não importa de que família você é, se você é filho de pastor, se você é filho de presbítero, se você é filho de padre não pode ter filho, mas se é filho dele. Não importa, amado, o tipo da sua classe social, se você é rico, se é pobre, não importa a sua etnia, todos nós carecemos da glória de Deus, todos pecaram. Sabe por quê, amado? A justiça de Deus exige pureza total. A justiça, para você andar com Deus, é necessário ter uma pureza plena.
não pode ter uma falha, não pode ter um defeito, não pode ter um cisco errado, sabe, na nossa vida, para nós nos relacionarmos com Deus. E nenhum de nós podemos alcançar a Deus, ou estar com Deus, ou alegrar a Deus por méritos próprios. Então nenhum homem merece, por mais que ele faça, por mais que ele tente, por si só, ele vai falhar. E o que Deus exige é algo puro e verdadeiro. E foi nesse momento então que os nossos olhos se abriram. Nós olhamos para nós e falamos: uau, isso é verdade. E se eu olhar para a minha vida, e se você olhar para a tua, você já enganou, você já mentiu, você já errou, você já teve inveja, você falhou em alguma parte. Um dia você mentiu para tua mãe, um dia você desonrou seu pai, um dia você brigou, xingou, falou palavrão. Nós falhamos, é prova. Eu acredito que aqui ninguém pode levantar a mão e dizer: olha, eu nunca falhei na minha vida. Então, de fato, o texto que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus é verdadeiro. E aí o Senhor continuou falando ao nosso coração, Romanos 6, 23. E ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta antes de eu entrar aqui. Presta atenção. Hoje eu vou fazer muitas perguntas e eu preciso que você pense nelas. Eu preciso que você reflita, querido, sobre elas. Amém? Amém? Olha só, primeira pergunta. Será que você ainda reconhece que precisa de Jesus todos os dias da sua vida? Será que toda manhã você acorda e há uma pergunta, há algo dizendo para você assim: ei, eu preciso de Jesus hoje, eu sou dependente dele? Será que você tem ainda se preocupado com isso? Então vamos agora para o preço do pecado. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe? A consequência natural do pecado é separação eterna de Deus. É morte. E nós descobrimos isso, então nós entendemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos nós falhamos. E agora também aprendemos que o pecado é morte, que o pecado é destruição, que o pecado nos separa de Deus, que uma vida totalmente entregue a esses sentimentos, desejos carnais, é algo que nos afasta da vida de Deus. E a pergunta que eu quero fazer é: você ainda vive como alguém que recebeu um presente eterno? Presta atenção. Você ainda vive, quando você então entregou sua vida para Jesus, você entendeu que Jesus disse que o pecado te afasta. E agora, mas você recebeu um dom gratuito, um presente eterno, algo valioso. Você recebeu algo valiosíssimo. E como você tem tratado esse presente? Como você tem olhado para aquilo que Deus te deu? Essa graça, sabe? Então, você ainda vive como alguém que recebeu um presente eterno? Ou você já se acostumou com a graça como se fosse algo barato? Não, pastor. O Senhor entende o meu coração. O Senhor sabe as minhas lutas. O Senhor sabe como é difícil lá na minha casa.
E se eu não falar, se eu não brigar, se eu não me impor, se eu não discutir, se eu não falar, enganar, se eu não mentir, sabe, a gente começa a tratar aquilo que foi pago caríssimo por nós, de uma forma banal, de uma forma, sabe, sem valor. Cristo pagou um preço caríssimo para que você tivesse o direito de salvação. E esse preço foi a vida dele inteira, entrega na cruz por você. Ele te amou, se entregando por total. Ele não te deu por metade. Então nós descobrimos que o pecado, sabe, nos separa. Nós entendemos isso, e isso mexeu no dia que a gente fez a escolha: Senhor, eu não quero mais viver uma vida de pecados. Eu quero ser livre disso. E aí eu entendi que além de Ele mostrar que a vida de pecado nos afasta dEle, Ele nos dá um dom. E um dom aqui não é uma habilidade. Não é algo que é uma capacitação própria sua. A palavra dom vem de carisma, vem de give, vem de um presente. Ele nos deu um presente. Que presente é esse? O dom da vida eterna. Ele nos deu para que eu e você, que estávamos mortos, pudéssemos viver eternamente. Cara, isso mexe no nosso coração. Isso começa a queimar dentro de nós. Isso foi aquilo que te chamou, que te atraiu. Uau, ele me mostrou que eu estou em pecado. Ele mostrou também, sabe, que o pecado me separa dele. Mas ele se fez como um presente para mim. Ele me deu a graça, ele me salvou. E cara, como que eu tenho tratado isso? Como é que eu tenho vivido? Como eu tenho olhado? Será que eu tenho cuidado desse presente? Amado, você tem cuidado deste presente? Ou você já deixou esse presente num canto da sua vida? Já se acostumou? Sabe, Deus nos oferece um presente imerecido. Ele nos oferece a vida eterna em Cristo Jesus. A nossa salvação, que é de graça, custou a vida dele. A salvação que você ganhou de graça, que foi simplesmente em crer, não foi de graça para Jesus. Foi um preço altíssimo. Ele sangrou no madeiro por você. Ele abriu mão de toda a sua realeza. Não para nós tratarmos de uma forma banal, nós precisamos valorizar esse presente. Não tem a ver só com a tua salvação, querido. Tem a ver com o estilo de vida que você tem vivido. O porquê você vive. De novo, porque você escolheu entregar a vida para Jesus. Quando nós começamos a carregar isso todos os dias na nossa vida, e lembrarmos do que Cristo fez por nós, a trazer a memória, trazer a lembrança, que Ele morreu por mim, pelos meus pecados, para que eu pudesse viver a vida dEle, para que eu pudesse estar junto com Ele. Eu recebi um presente eterno, o amor dEle, Ele vive em mim, eu sou um com Ele, foi pago caro por isso, e eu começo agora a lembrar disso, eu começo a lembrar quem eu era, eu começo a lembrar o tipo de pessoa que eu era lá atrás, antes de conhecê-lo. Eu começo a ver, sabe, cada situação da minha vida, que Ele me perdoou, que Ele não me acusa mais, que Ele não me condena mais, que eu não pago preço mais por aquilo. E começo a agradecê-lo, e começo a trazer isso para dentro do meu coração. Isso começa a queimar dentro de mim, isso me fortalece, isso faz o quê? Sabe o que, amado? Isso gera em nossa vida gratidão e corrige os nossos caminhos. Porque quando eu entendo o que Cristo fez por mim, quem eu era, querido,
sabe, eu começo a ser grato. E aí eu começo a ver se os meus passos agora estão valorizando isso. Não que a valorização vai pagar, ele fez isso porque ele me amou. Mas eu preciso valorizar esse amor. Eu preciso honrar isso. Ele não nos chamou para a gente continuar sendo a mesma pessoa. Ele não te libertou. Ele não morreu por você, para você viver uma vida tanto faz como tanto fez. Ele morreu para te aperfeiçoar, querido. Ele morreu para te conectar com Ele, para você ser aquilo que Ele sempre te fez para ser. E nós precisamos carregar isso. Então, quando nós trazemos a memória desses pensamentos, sobre o que nós éramos, sobre a escolha que nós fizemos, sabe, isso começa a gerar em nós gratidão. E se tem gratidão dentro do nosso coração, querido, os caminhos nossos são corrigidos. A gente anda no propósito. Amém? É interessante porque ele começa a falar que todos pecaram, ele fala que o pecado gera morte, mas existe um dom gratuito e é dele. E ele fala uma coisa muito interessante em Romanos 5:8, que diz assim: mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Deus demonstrou, presta atenção, o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, sabe? Mesmo sem merecer, mesmo estando longe, mesmo sendo rebelde, mesmo você não querendo amá-lo, se relacionar com Ele, não compreendendo, Ele morreu por amor. Ele não morreu porque Ele olhou e falou assim: nossa, aquele menino ali tem algo de bom, tem um futuro diferente, por ele vale a pena morrer. Não, aquele casal ali, olha, eu vejo que eles podem ser diferentes. Amados, não foi assim. O amor de Jesus por você não foi por você ter alguma coisa importante que Ele possa usar, um interesse em suas habilidades, em seu dinheiro, em sua vida aqui de devoção. Não. Cristo simplesmente te amou, e mesmo sem você querer, Ele se entregou por você. E isso atraiu a nós. Como pode alguém fazer isso por alguém que nem se interessa por Ele? E quando eu comecei a entender isso começou a fazer sentido no meu coração. Eu comecei a olhar para mim e perceber e lembrar que eu não merecia nada, mas mesmo assim eu fui amado. E dessa mesma forma você foi alcançado. Você hoje que está aqui pela primeira vez ou nos ouve, você está sendo alcançado. Essa verdade é para você. Essa verdade é para nós que há 20 anos entregamos a vida para Jesus, há 2, há 1 mês, há 3 anos atrás, não interessa. Essa é a verdade que nós carregamos e não podemos esquecer. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou. E eu faço mais uma pergunta para você. Será que a sua fé, virou só doutrina e não mais uma paixão? Será que hoje a tua fé é apenas doutrina? E não há mais um fogo que queima dentro do teu coração? Não é mais algo de apaixonar? As canções que nós cantamos é só da boca para fora. A oração que nós fazemos é por desencargo de consciência, vai que cola, é tudo doutrina. O nosso relacionamento com Ele não é mais algo que arde,
não é algo que queima, não é algo verdadeiro, vivo, sólido, onde eu posso confiar, eu posso descansar, eu posso chorar, eu posso abrir meu coração, eu posso esperar. Mas a minha fé é apenas uma doutrina. Deus não muda mais nada na minha vida, não acontece mais nada. Sabe, é assim, você tem uma fé doutrinária, simplesmente um religioso. Canta e não sente nada, faz o que faz e não muda nada. Não tem uma chama. Nós não podemos viver sem essa paixão. Nós não podemos viver sem esse fogo, não faz sentido. Nós subimos nesse altar para pregar e vamos só falar, porque o que a gente precisa fazer é cumprir horário aqui. Não podemos subir aqui e simplesmente pregar e falar, ninguém vai mudar, ninguém vai entender. Sabe, não interessa se vão entender, se vão ouvir ou não, mas o meu coração é apaixonado por Ele. Eu sei o que Ele fez na minha vida, eu sei o que Ele já fez em muitas vidas, eu sei que Ele é verdadeiro, que Ele é real, que Ele está aqui, e não podemos ser mais apáticos à presença dEle, não podemos mais, sabe, simplesmente tratar com leviandade. Ele está aqui, Ele está passeando, Ele está te fortalecendo, Ele está te gerando esperança, Ele está transformando o teu ser, Ele é real. Não dá mais para você, eu não consigo dormir sem falar boa noite para Ele. Eu não consigo, sabe, acordar sem meus pensamentos de ter um louvor, adorando, exaltando Ele. Há muitos conflitos dentro do meu coração, muitas vezes eu fico brigando comigo mesmo, dizendo, não tenho que ficar pensando em coisas do mundo, eu tenho que pensar no meu Senhor, no meu Redentor. Se há algo que eu preciso me preocupar é com Ele. Porque eu posso descansar, eu sei que Ele está cuidando da minha vida, dos meus sonhos, dos meus desejos. Isso é paixão. E aonde está a sua paixão? Sabe, não tem a ver, se o seu amor doutrinário é assim, pronto, eu vim no domingo, vou para casa, está tudo certo, fui para a igreja. O mesmo Deus que está aqui tem que estar na tua casa. A mesma forma que você canta para Ele aqui, você tem que cantar para Ele na tua casa. Foi isso que me levou a escolher a Ele. Os meus olhos se abriram, como os seus se abrem nessa noite. Então, a cruz não pode virar uma rotina. Ela precisa continuar sendo o centro da nossa devoção. Houve um preço caríssimo por você. A cruz, a dor, o sofrimento dele foi por você. Foi para te libertar dos teus pecados. Foi para te libertar de você mesmo, do egoísmo, da ruindade, da maldade dentro de você. Não podemos dar um passo sem olhar para a cruz. Sabe, muitas vezes você se acha incapaz. Muitas vezes o medo domina teu coração. Muitas vezes as incertezas, sabe, elas batem em tua porta. Muitas vezes um sentimento de que você não presta para nada, que você não foi perdoado, que você é uma pessoa totalmente, não faz sentido você estar neste lugar. Quantas vezes esse tipo de pensamento domina, controla, te leva à depressão? Sabe por quê, amado? Porque você deixou de olhar para a cruz. Porque você deixou de olhar para a cruz, porque realmente esses pensamentos têm a ver com você, no teu passado, mas hoje Ele te fez nova criatura. Hoje Ele mostra através da cruz, do seu sangue derramado, que Ele transformou a tua vida, que Ele vive em você, que Ele está em você. E que não foi de graça, foi a vida dEle. Nós recebemos de graça, mas foi caro, irmã, o que Ele fez para te transformar. Para a gente chegar em certos momentos da nossa vida e nem observar isso
e viver do mesmo jeito que a gente era, tem alguma coisa errada. A cruz foi uma escolha dele, para que você possa fazer a sua escolha hoje. Romanos 10, verso 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Sabe, eu olho para esses versículos que eu estou dizendo, e são versículos que a maioria de vocês conhecem, falam, ensinam a outras pessoas. São versículos que constantemente é declarado no meio do povo cristão. São versículos, são como se fossem jargões, que as pessoas estão acostumadas com ele. Porém, esqueceram que são aplicações, esqueceram os valores, esqueceram, sabe, o peso desses versículos. E ele diz: se vocês confessarem com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E muitos de nós respondemos: ah, pastor, eu já fiz isso. Eu já confessei Jesus. Esse versículo não serve mais para mim. Eu já passei dessa fase, eu sou mais maduro. Esses outros aqui eu já conheci, eu sei que o pecado nos afasta. Eu sei que o Senhor não quer que nós pecamos. Eu sei que todos pecaram e destruídos estão. Eu sei disso, e por que não muda a tua vida? Por que isso não tem sentido dentro do teu coração? Deixa eu te falar uma coisa. Não é uma questão de herança religiosa. Aqui nós não estamos falando de ser bonzinho. Nós estamos falando assim: olha, tá bom, você é bonzinho, não é sobre ser bonzinho, não é uma herança, não, eu estou aqui, eu recebi, eu estou fazendo as coisas, eu venho no domingo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não, a palavra de Deus está nos falando que é sobre crer e confessar. Se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer com o seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É sobre crer e confessar, é uma escolha de consciência. Ter consciência, querido, que Jesus é o Senhor da minha vida. É crer, é confessar, sabe, é uma verdade, sabe, é uma vida de transformação. Em outras palavras, quero fazer uma pergunta. Você ainda confessa com sinceridade? Ou a sua fé simplesmente virou uma aparência? Você ainda confessa com sinceridade? Ou a sua fé virou apenas aparência? Está aqui, ó. Todo mundo é bonito. Os músicos são lindos, os líderes, os membros, a igreja, linda igreja. Mas você tem confessado? A sua vida tem sido um testemunho lá fora? Hein? Hein, minha irmã? A sua vida, o que Jesus fez na sua vida, você tem carregado lá para fora? Ou é só aqui que você parece ser isso? Você crê? Eu acredito que todos aqui creem. Mas você confessa ele lá fora?
Você vive como uma pessoa transformada pelo poder de Deus lá fora? Você é luz lá fora? Você carrega a imagem de Jesus lá fora? Ou você tem sido uma vergonha lá fora? Você pode olhar para a tua vida e as áreas que estão erradas, que estão falhas, você tem chorado, clamado, porque o Senhor disse, aquele que confessa será salvo. Será que a sua oração é, Senhor, olha, eu preciso confessar meu pecado, eu preciso confessar minhas falhas, meus erros. A palavra salvo aqui é sozo. Ela não tem só uma conotação de salvação eterna, de morar na glória, mas uma salvação completa nos dias de hoje. Cura financeira, é as amizades, sentimentos, sabe? O Senhor está falando, aquele que confessa será salvo. A gente crê. A fé é só uma aparência nossa. Mas é aquele que crer e confessar, meu irmão. O confessar é uma atitude constante da transformação de que Cristo está fazendo dentro de nós. Sabe, você tem que parar de ser um crente de aparência. Para os seus pais, você parece crente, mas você conta tudo o que você faz para os seus pais? Você mostra realmente quem você é para os seus pais? Para o teu marido? Para a tua esposa? É só chegar alguém novo na tua casa que a tua cara muda, cara. Sabe, será que nós temos realmente vivido uma vida de sinceridade com Deus? Ou só vivemos por aparência? A nossa fé é só uma fé de aparência. Então, crer e confessar são atitudes diárias que todos os dias nós devemos exercer. A salvação começa aqui neste lugar. Porém, você precisa levar ela lá para fora. Você precisa mostrar para o mundo que você foi salvo. Que a sua vida é uma vida de transformação. Porque Cristo pagou um preço caríssimo por você. E Ele não pagou um preço para você continuar vivendo do jeito que você quer. Esse era o velho homem. Há uma novidade de vida que Cristo quer que eu e você andemos. Você está disposto a isso? É isso a sua escolha? Isso estava no dia que você escolheu Jesus? Isso estava em sua consciência? Ele diz assim em Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não importa o seu passado, a sua idade, o seu grau de conhecimento. Entenda, todo aquele, inclui eu e você. E a pergunta que eu quero fazer é, você tem invocado o nome do Senhor como alguém que depende dEle? De novo, você tem invocado o nome do Senhor como alguém que depende dEle? Como assim, AP? Como que é invocar o nome do Senhor como alguém que depende dEle? É dizer assim, Senhor, sabe, hoje eu estou bravo com a minha esposa. E eu estou aqui porque eu estou invocando o teu nome, eu sei que o Senhor faz as obras poderosas. Me muda. Eu sou dependente de ti, Jesus. Não tem a ver com o que a minha esposa merece, Senhor. Tem a ver que eu invoco aquele que eu dependo. O que importa, Jesus, é a tua vontade, não é a minha. A sua invocação tem sido mais uma vida autônoma. Você vive por conta própria ou você tem se submetido à vontade dele? Será que em tua oração
É mais uma oração de ordem, de comando a Deus, dizendo, faz isso e aquilo, eu preciso disso e daquilo outro. Ou você tem invocado o nome do Senhor, sendo dependente dele, Senhor, isso aqui não está legal na minha vida. Qual foi a última vez que você fez uma oração dessa? Senhor, sabe, eu estou com raiva de tal fulano lá, porque ele falou algumas coisas de mim, e eu preciso mudar, Senhor, isso dentro do meu coração, Pai. Eu preciso tirar esse sentimento, não é legal, Deus, eu sei que o Senhor não gosta disso. Sabe, é invocar a independência de Deus. Será que nós, como igreja, na escolha que você fez em seguir a Cristo, inclui ser dependente dEle? Sabe, eu estou cansado de ver pessoas que conhecem tudo isso e não se esforçam uma palha para mudar. Eu fico sentindo a tristeza do Espírito Santo. Eu fico sentindo a angústia, porque Ele te deu de tudo. E é mais fácil você nem ligar para isso, esquecer do preço, da escolha que você fez um dia de se entregar a Cristo, do que realmente invocar o nome dEle, ser dependente dEle, para ser transformado, para você ser bênção, para você ser um instrumento, para você ser um sacrifício, para você ser a entrega. Essa é a igreja de Jesus. Sabe, não tem a ver com a nossa vontade, amados. Não tem a ver com o que nós pensamos, o que queremos. Nós já percebemos, já descobrimos, o motivo da minha escolha foi porque todos pecaram, a minha essência é ruim, as minhas vontades não são boas, elas são egoístas, elas têm eu no centro. Como pode a criatura querer ensinar o Criador como fazer as coisas? Por isso que não muda a nossa vida. Por isso que a tristeza ainda continua batendo no teu coração. Por isso que a pobreza ainda acha lugar. Por isso que a doença ainda tem força na tua vida. Ei, se Cristo pagou o preço pelo pecado, Ele levou a enfermidade, Ele levou a pobreza, Ele levou todo o pecado na cruz. O problema é que nós não estamos invocando o nome dEle para que a vontade dEle seja feita, mas sim para que a nossa. E não foi essa a proposta. Sabe, Romanos 5, no verso 1, ele fala sobre uma paz com Deus. Então, a pessoa que conhece o Evangelho, isso aqui é para pregar para uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, querido. Esse texto que eu estou falando aqui, a gente chama no meio teológico o caminho de Romanos. É um evangelismo. O problema é que eu estou falando com pessoas maduras na fé. O problema é que eu estou falando com pessoas que estão aqui há mais de 10 anos comigo. O problema é que eu estou falando com pessoas que estão tocando na glória de Deus. E que ao ouvir essas mensagens, fala assim, cara, como eu estou longe disso. Como eu mudei o percurso. Que evangelho que eu tenho vivido. O que é realmente o evangelho? Sabe, Romanos 5,1 diz assim, que nós tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, a justificação não é um esforço humano, é uma graça recebida pela fé. Nós cremos que Ele nos libertou disso, amém? E fomos curados disso. E essa fé agora, ela domina o meu coração e ela traz paz dentro de mim.
Eu tenho paz com Deus, eu sei como eu tenho lutado para viver conforme a vontade do Senhor. Eu sei que eu tenho lutado, sabe, para não fazer a vontade da minha carne. Eu sei o quanto eu tenho me esforçado, sabe, para me arrepender. E dependendo dEle, orando, falando, Senhor, me ajuda a mudar. Eu não tenho vivido uma vida de qualquer jeito, aceitado tudo que eu sinto, tudo que eu penso, sabe. Eu tenho paz com Deus. As pessoas que não entendem isso, sabe o que tem dentro dela? Há um conflito, uma guerra interna dentro de você que você não sabe, há uma confusão na tua cabeça, querida. E se você sente isso, é porque você não tem feito a vontade dele, você tem feito a sua. Você tem colocado o evangelho num padrão seu. Não é o evangelho segundo Jesus, é o evangelho segundo você. É a forma que você acha que tem que fazer, é a forma como você pensa. Ei, o Senhor nos chamou para nos submetermos a Ele. Porque a vontade dEle é melhor do que a tua vontade para você. O pensamento dEle é melhor que os teus pensamentos sobre você. O que você acha que é legal, o que você acha que é da hora, o que você acha que é certo, não tem nada a ver com o que Ele acha. Ele nos chama para sermos transformados. Ele te libertou, Ele te perdoou, Ele te reconciliou com Deus, mas não para você continuar vivendo do mesmo jeito. Se isso não te transforma, amado, tem alguma coisa errada dentro de você. Você não está entendendo. Se isso não mexe com você, se isso gera alguma repugnância do tipo, nossa, eu tenho que fazer só a vontade de Deus. Meu amado, porque a vontade dEle é melhor que a sua. Quero fazer uma pergunta. Você está em paz com Deus? Ou apenas com a sua consciência religiosa? Você criou um padrão para ter paz. E é tão forte isso que você acha que você está certo. Mas hoje precisa ser destruído isso no nome de Jesus, querido. Não existe um outro evangelho. Não existe um outro caminho. Vamos fazer um exame profundo da nossa fé? Vamos? Amém? Eu quero que você seja muito sincero com você, tá? Agora vai vir um monte de pergunta. E lembra que eu te amo, tá bom? E Jesus também, mais que eu. Lembra de onde Ele te tirou? Eu quero fazer uma pergunta. Como era a sua vida antes de Jesus? Hein? Vocês têm mais 5 segundos para pensar. Como era a sua vida antes de Jesus? Uma outra pergunta. Ainda há gratidão viva em teu coração? O que é uma gratidão viva? Não é só memórias e discursos bonitos. Não é só você falar que você, eu sou grato a Deus. Eu falo, eu discurso, Deus é tudo para mim. Jesus é a minha razão de viver. Mas a gratidão, ela precisa ser transbordada em ações. Uma gratidão viva precisa ser expressada. Quem tem gratidão viva, serve com alegria, obedece. Quem tem gratidão viva, ama, compartilha, perdoa, se esforça.
Sabe, Lucas capítulo 7, verso 47, diz assim: a quem muito foi perdoado, muito ama. Sabe por que há uma dureza no nosso coração, amados? Porque nós não entendemos o quanto fomos perdoados. Sabe por que tem dificuldade de amar o próximo? Porque você não entende o quanto Jesus te amou. Eu não sei se às vezes é bom você chegar no fim do poço. Eu só estou falando de mim. Porque eu cheguei nesse lugar. Eu cheguei num lugar, sabe, de desvalorização. De ser ninguém. De ser um zumbi. E se eu fosse, se fosse uma fila quem Jesus vai amar e perdoar por qualidade, cara, eu seria o último dessa fila. E sabe o que ele fez? Eu estava lá no final, ele gritou lá: Fabiano, você que está aí, ó, vem cá, você é o primeiro, cara. E não porque eu mereço, é porque foi esse amor que ele derramou na minha vida. Mas talvez você fez tudo certinho, né? Talvez você se acha todo certinho. Só que o texto de Romanos diz, ou todo certinho, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você não tem noção que estava preparado para o homem, para a humanidade. A morte eterna. Um castigo eterno. Talvez nós não temos noção porque a gente zomba dessa questão do inferno. Mas a Bíblia diz que esse é um lugar de ranger dos dentes. Um lugar de sofrimento, de angústia eterna. E você foi livre desse lugar. Não só deste lugar, mas você foi também agora incluído nele, herdeiro das coisas de Deus. A glória de Deus está em você, querido. Há um poder de Deus em tua vida, agindo constantemente em teu favor, para te abençoar, para mudar o teu coração, para transformar pessoas. O Senhor não só te salvou do inferno, mas Ele também te deu um caminho, uma direção, um propósito, uma missão, para que você viva nessa terra, o melhor dessa terra. No livro de Mateus, Jesus fala aos seus discípulos: aqueles que abrirem mão dessa vida, ainda nesta vida receberão 100 vezes mais. Mas sabe o que a gente quer? Prender. Eu não quero abrir mão disso. Deus está falando com você? Ou não? Ou você ainda não consegue ouvi-lo? Ou essa mensagem não é para você? É para quem? Fala para mim. Se não é para você, é para quem? Eu já estava falando de manhã para o Bruno. Bruno, eu quero que chegue um dia que as mensagens que são ministradas aqui, que todas elas até hoje foram dessa forma e serão dessa forma, mas vai carregar uma unção, uma graça de Deus, aonde as pessoas vão gritar de dor, de olhar para dentro de si e reconhecer de fato o quão tem sido mal e que elas precisam de Jesus. Onde as pessoas desesperadas entrarão nesse lugar dizendo: eu sei quem eu tenho sido, eu sei que eu não tenho sido bom, e eu preciso desse evangelho, eu preciso dessa mensagem. Mas antes de fazer na vida das pessoas, tem que fazer na nossa vida. Antes de acontecer lá fora, tem que acontecer aqui com você.
Não estamos inventando um evangelho novo. E você que escuta isso, e você que tem vivido isso, e você que, como eu, tem se esforçado todos os dias, não deixe a soberba entrar no teu coração, se achando melhor que alguém neste lugar. Ao contrário, chore pelo teu irmão que se é soberbo, chore pela vida que está do teu lado, achando que essa mensagem não é para ela. Sabe, compadeça. Lembra? A sua vida de fé é a aparência ou é uma paixão? Cadê os irmãos da madrugada? Cadê as orações dos filhos de Deus que clamam pelo pecador? Cadê as orações protegendo a noiva do Senhor? Ou isso é função do pastor? Cadê os filhos de Deus manifestando amor? Cadê os filhos de Deus manifestando a graça, a bondade que Deus tem derramado sobre a tua vida? Ou isso é função dos obreiros dessa igreja? Irmão, nós somos o corpo. Você é responsável por isso. Posso ouvir um amém? Reavalie a sua escolha. E eu quero perguntar para você: você vive como alguém salvo? Você vive como alguém que foi salvo? E o que é viver como alguém salvo? Cara, é compreender que você estava morto e condenado. E agora você vive em resposta ao amor de Deus. Sabe, você olha para Ele e você sabe o que Ele quer. E você dá uma resposta em amor para Ele. Não é mais uma obrigação, cara. Eu não oro porque o pastor está mandando eu orar. Eu não perdoo porque alguém está mandando eu perdoar. É porque eu sou um com Jesus, cara. E eu sei que isso é resposta do amor dele na minha vida. E eu começo a manifestar isso. Eu paro de ser o contendeiro neste lugar. Eu paro de ser o faccioso neste lugar. Sabe, eu paro de ser o espalhador de contendas neste lugar. Eu sou quem semeia vida neste lugar. Você tem vivido como alguém salvo ou você tem vivido ainda como uma pessoa do mundo? Você é o pacificador ou você é o encrenqueiro? Você é o que sofre pela verdade ou é o que morre contando mentira? Até onde você quer ir? Então, vamos reavaliar nossas escolhas. Você vive como alguém salvo? A sua vida ainda mostra que Jesus é o centro? Suas decisões apontam para a vontade dEle? Será que nas decisões das suas escolhas existe um peso dizendo: Senhor, qual que é a tua vontade? A sua vida aponta para Cristo? Ele está acima de tudo? Ei, não é o pastor que está acima de tudo a tua vida. Presta atenção, abre os teus olhos. Porque as pessoas, elas têm uma mentira colocada no coração delas, que ir para a igreja é ser controlado por pastor. E uma coisa que eu, graças a Deus, não faço é controlar a tua vida. É problema teu. Você quer ser pecador, vai ser pecador. Você quer, eu vou conversar com você, nós vamos se amar. Olha, as pessoas, eu sei dos pecados. A gente consegue ler as pessoas. A gente consegue ver corações. As intenções más. Sabe, as pessoas que vêm contar uma coisa assim: nossa, pastor, puxa, a gente precisa ajudar o irmão tal. Qual é o problema com o irmão tal? O irmão tal, pastor, sabe, ele está dando em cima da mulherada na igreja, que não sei o quê, bababá. Irmão, eu sei qual é a sua intenção. É que eu também olhe para o irmão tal com maus olhos igual o seu. Só que isso não entra no meu coração.
Eu não fico aqui controlando a vida de ninguém. Eu prego a verdade. Aqui é um lugar de pregar a verdade. Esse altar aqui, nós vamos falar da palavra de Deus. Aqui eu dou na tua cara e é isso que o Senhor está fazendo. Aceite você ou não, queira você ou não. Mas quando eu descer daqui, sabe, amado, as coisas vão acontecer do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Vocês estão aplaudindo? Amém. Eu quero transformação. Que a nossa euforia seja transformação. Até perdi a linha. Sabe, quando eu falo, Ele está acima de tudo, eu sei, às vezes acontecia isso no meu coração, acontece. Nossa, Deus, eu não posso ter mais vida, agora é tudo o Senhor. Será que tem sinceros aqui? Quem já pensou assim, levanta a mão, vai. Obrigado, sinceros. E o que o Senhor falou para vocês? Sabe, parece que Deus quer ser um controlador da nossa vida. Não é isso, amados. Isso aqui é uma mentira do diabo no nosso ouvido. Deus, Ele sabe, Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não é uma questão só de salvação, mas é uma questão de viver a vontade de Deus. Ele sabe o que é melhor. Se nós escolhemos entregar a nossa vida para Ele, por que no meio do caminho nós queremos tomar de volta? Porque em momentos onde nós temos que colocar Deus acima de tudo, olha, qual é o mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Deus não falou, olha, coloca as suas coisas aí em primeiro lugar, depois eu. Ai, pastor, mas assim é difícil. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ou você muda, ou você não está vivendo o Evangelho. Deus não vai te entender. Ou melhor, Ele até sabe, Ele até tem conhecimento, mas Ele não vai mudar. Ai, que lindinho, é tão bonita. Porque você é tão bonita, tão boazinha, esse pecado seu, fica tranquila, pode continuar. Não tem problema. Deus não vai fazer isso. Está ouvindo? Você precisa mudar. E o texto diz, invoca, se submeta, e Ele vai te salvar. Ele vai te libertar disso. Ele vai te arrancar dessas trevas, dessa escuridão. Então, a sua vida mostra que Jesus é o centro? Será que as decisões apontam para a vontade dEle? Ele está acima de tudo? Seus sonhos? Todos têm sonhos aqui, amém? Mas Deus está acima dos seus sonhos? Eu quero saber, você tem que colocar Ele acima. Dos seus desejos? Dos seus relacionamentos? Vamos falar de relacionamento. Pai, o Senhor não entende, né, Pai? Estou sozinha. Eu preciso de alguém, Pai. Pode ser um sem vergonha, que não dá valor para mim. Pode ser um tranqueira. Sabe, pode ser qualquer coisa, qualquer lixo dessa terra, já faz bem para mim. Eu sou tão podre, Jesus. Eu sou tão imbecil, que qualquer ventinho me satisfaz, sabe? Pelo amor de Deus, amado. Deus tem o melhor para você. Sabe, vocês ficam fazendo comparação, mas meus pais foram assim. Mano, se teus pais deram certo, você sabe a luta que eles estão tendo para viver junto? Amado, eu e a pastora, você não sabe o quanto nós sofremos por causa de começar um relacionamento errado.
O quanto nós sofremos na nossa vida nesses 20 anos, o quanto nós se machucamos, o quanto nós brigamos, o quanto nós passamos por perrengues, sabe, por não ter um relacionamento apontado para Deus. E eu falo para as minhas filhas, eu falo para os meus irmãos, nunca foi exemplo o meu relacionamento com ela no começo. Mas depois que Cristo entrou, nós começamos a lutar para fazer a vontade de Cristo na nossa vida. Foi difícil, amado. Um dia desses ela falou, nossa amor, como eu fiz você sofrer. Coitado de mim. Deixa eu te contar um segredo. Eu nunca contei isso. Vocês querem ouvir? Fofoqueiros. Meu Deus. Olha só. Eu conheci Jesus e a gente tinha uma vida amorosa do mundo, tínhamos relações, não estava nem aí, porque a gente aprendeu dessa forma. Deus é amor, né? Mas aí eu conheci a verdade de Jesus, que Ele não é esse tipo de amor, que Ele quer algo sério. E o Espírito Santo começou a habitar na nossa vida e quando nós nos convertemos, uma das coisas que no nosso namoro que a gente estava tendo, nós falamos assim, vamos parar com isso. Isso não é de Deus, isso não agrada a Deus. Sexo fora do casamento não agrada a Deus. Sabe, eu tenho certeza que a Natasha, ela sabia dos medos que ela tinha, da insegurança de eu voltar para as drogas, para o crime, e voltar a fazer as bagunças, porque a gente sabe, quantos aqui voltam? Quantos de nós voltamos a pecar nos mesmos erros? E maturo ali a nossa conversão, a gente decidiu um se entregar para o outro. Eu sabia que ela podia me abandonar no meio do caminho, eu sabia que ela ia me machucar, eu sabia dos orgulhos dela, eu sabia de todos os sentimentos dela. E um dia eu fui orar a Deus. E fui falar, Pai, eu quero ela. Eu sei que o Senhor, isso é imaturo ainda, isso é novo, mas eu quero a Tua vontade, Senhor. Mas dentro da Tua vontade, me dá ela de presente para mim. Sabe o que Deus falou para mim? Você está disposto a encarar todos os sofrimentos? Todas as lutas? Você vai ter que pagar um preço caríssimo por isso. Não é dizendo que ela era mal, é porque a gente estava num processo de transformação. Sabe o que eu falei para Jesus? O que vocês acham que eu falei? Sofro tudo por ela, Jesus. Beleza, casamos. O pau começou a fechar. Ela mostrou outras coisas que eu não conhecia ela. Parece que ela tinha se transformado. Quem é você? Sabe o que eu fazia? O Senhor falou, né? Invoca o Senhor, não é? E será salvo. Eu ia lá, no meu quarto, na minha cama. Eu chegava e eu começava a fazer assim. Senhora Natasha. Opa. Eu ouvia Deus falar claramente. Você escolheu. Agora eu vou te dar força para você aguentar. Volta e trata ela bem. A sua vida tem apontado para Jesus? Não vem falar não, amado, que você não teve de escolha. Tudo bem. Mas faz a vontade de Jesus. A sua vida financeira aponta para Cristo? Você consome realmente o que Ele quer que você consuma? Você gasta o que Ele quer que você gaste? Ou você acha que Deus não está interessado nisso? Se você ler em 1 Coríntios, a Bíblia diz que Ele dá uma semente e dá um pão. O que é isso, pastor? A semente é para você semear e gerar, ser generoso, gerar multiplicação, lançar numa terra. O pão é para você se alimentar. Sabe que muitas vezes as pessoas não vivem bênçãos financeiras na vida? Porque elas comem não só o pão, elas comem a semente também. Não sabem plantar. Será que tua vida financeira aponta para Cristo?
teu futuro realmente aponta para Cristo? Então isso é uma forma de nós reavaliar as nossas escolhas. Segundo plano, reacende a sua fé. O que é isso? Você crê e confessa com o mesmo fervor quando começou? Então olhe para isso. Volte. Sabe, você está vivendo por convicção ou por conveniência? Quem vive por convicção se mantém firme na verdade. Quem vive por conveniência muda conforme a situação. É só apertar que muda. Quem vive por convicção busca agradar a Deus. Quem vive por conveniência busca agradar as pessoas ou a si mesmo. Quem vive por convicção é fiel até o fim. Quem vive por conveniência desiste no meio do caminho. Você tem vivido por convicção ou por conveniência? O que te convém, você está dentro. Por uma convicção, querido, há um sacrifício, há uma entrega, há uma cruz. São coisas que nós precisamos olhar para dentro de nós. Sabe, de novo, você está numa missão, sim ou não? Ou você só buscou sua salvação? Existe ou não existe uma missão? Então, se você está numa missão, é viver com um propósito de tornar Jesus conhecido através da sua vida. Sabe, aonde que você estiver, as pessoas precisam olhar para você e falar assim, tem algo diferente. Tem Jesus, cara. É viver cada dia como uma oportunidade de refletir Cristo. Em palavras, em atitude e amor. É entender que você foi salvo não só para ir para o céu, mas para levar outros para o céu. É sua responsabilidade, é estar disponível para Deus, usar a sua vida, sabe, na igreja, no trabalho, na tua casa, com os teus colegas, no mundo aí. Se você não entende essa missão, a sua vida virou só a sua vida com Cristo é só um seguro de vida. Você está aqui só para ter um seguro de vida. Então, hoje o Senhor, Ele te chama para lembrar de onde Ele te tirou. Para você refletir o que você está vivendo, o que você está sendo, e para renovar a nossa entrega. Eu queria que o grupo de adoração subisse, os meus amados. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Eu quero fazer outras perguntas para você. Feche seus olhos. É você e Jesus. A cruz ainda é suficiente para você? Você consegue olhar para a cruz e dizer obrigado, Jesus? Obrigado, Jesus. Pelo teu amor na cruz.
Sabe, a salvação ainda te move, querido. Saber que você foi salvo faz você se mover nessas verdades. Jesus, ele ainda é o centro na tua vida ou ele é só um detalhe? Você consegue fazer uma oração? Lembrando da onde Ele te tirou? Lembrando do dia que Ele te chamou? Do dia que essas verdades entraram no teu coração? Talvez seja hoje esse dia na tua vida. Talvez Ele abriu os teus olhos hoje. Deixa o amor de Deus penetrar o teu coração nessa noite. Então não é sobre o que você crê, mas sobre como você está vivendo o que você crê. Porque a forma que você está vivendo está apontando para aquilo que você crê. Não nos cansemos. Hoje é uma noite de reatarmos essa aliança. Eu quero fazer um apelo hoje. Não apenas para aquela pessoa que nunca escolheu viver a vida de Jesus. Você que nunca fez isso, você é tão importante quanto todos neste lugar. Mas eu quero chamar o teu coração, amado. Eu quero chamar realmente a essência daquilo que está dentro do teu coração. Daqueles que esqueceram o porquê escolheram viver para Cristo. Deus está falando com você. Sabe, que está frio. Que está aqui na igreja, mas está perdido. Dentro da igreja. Hoje é dia de lembrar, amado. É dia de retornar. É dia de viver a salvação como se fosse a primeira vez.